Olá, boa tarde. Aqui é o pastor Antônio Pedro. Eu desejo a graça e a paz do Senhor para todos. Nós estamos aí para fazer uma panorâmica no livro de Abacuque. Você que fez a sua leitura durante a semana, eu convido você para juntos estarmos meditando, né? E aí fazendo um apanhado geral do livro. Amém? Eu queria pensar num tema para a gente poder trabalhar, né, nesse contexto, nesse livro, que é superando as crises, né? Podemos dizer assim, como encarar os desafios da vida e superar as crises. O livro de Abacuque, ele nos dá um entendimento, né, disso aí. Mas um dia desse eu encontrei uma pessoa com o nome de Abacuque, sabia? É difícil você encontrar, né? Mas ele chama Abacuque. E eu falei, rapaz, você tem o nome do profeta. Abacuque é considerado um dos profetas menores, porque os seus rolos são menores, junto com Amós, com Obadias, né, com Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores, porque os rolos são menores. Nós temos também os profetas maiores, porque os rolos são maiores, certo? Mas Abacuque então ele é um dos chamados aí profetas menores nas escrituras hebraicas. Contudo, sua visão, né, e pronúncia inspiradas por Deus não são de modo algum menor, né, em importância para o povo de Deus, correto? A sua profecia ela é encorajadora e também fortalecedora, né? O que sustenta os servos de Deus em todos os tempos. Se você que leu o livro de Abacuque, você vai ver, né, que palavras que nos traz assim um consolo, um conforto para o nosso coração, né? O livro destaca duas verdades sublimes, né, duas verdades aí importantes. Primeiro, que Deus é soberano, universal, e segundo, o justo viverá pela fé. Esse livro ele foi escrito ali pelos anos de 659 a 629 a.C., aproximadamente, em Judá. O local aí foi Judá. Mas o que nós podemos entender, compreender desse pequeno livro? É um livro de 3 capítulos apenas, por isso que é considerado um rolo menor. Os 2 primeiros a gente vê um diálogo, né, do escritor, entre o escritor e Deus, e o último capítulo, que é o terceiro, já vai ser um monólogo, né, um monólogo que é a oração do profeta, a oração de Abacuque. O monólogo é o quê? É quando uma própria pessoa, né, ela fala somente ela fala, é um monólogo. E aí Abacuque vai fazer a sua oração no capítulo 3. Agora, quem foi Abacuque? Primeiro, é muito importante a gente compreender o significado de um nome, né? Todo nome. Você sabe o significado do seu nome? Eu sei do meu. É importante você saber, é importante conhecer. Abacuque significa abraço amoroso. Olha só como que tem a ver. Sabe por quê? Abacuque foi um homem de Deus que ele abraçou, que ele sensibilizou-se, né, com o sofrimento e a condição espiritual do seu povo. Olha que coisa bonita, né? E tudo que era pesado demais para ele. Então ele sensibilizou-se com isso. Daí o nome dele de abraço amoroso. Faz jus, né? Faz jus ao nome. Também outra informação de Abacuque, que ele era profeta e levita. Ele era um profeta sacerdote, porque ele levou as mensagens de angústia e sofrimento do povo a Deus. Porque o profeta, a função dele era levar até Deus, né, as necessidades do povo. Então aqui ele tem essa tarefa. E também ele era um levita, ou seja, ele era encarregado da música do templo em Jerusalém, certo? Esse livro ele foi escrito num cenário de apostasia, né? Muitas pessoas aí saindo fora da fé, né? Se apostatando mesmo, idolatria, pessoas idolatrando outros deuses,
sofrimento, né? Muito sofrimento e julgamento da parte de Deus. Então, esse livro ele é escrito nesse cenário, né? Nesse contexto. E aí eu quero convidar você a refletir comigo, através desse livro, sobre como nós podemos encarar os desafios da vida e superar as crises que se levantam contra nós. Nós estamos enfrentando muitas coisas. Daí, quando a gente lê, quando a gente faz a leitura de um livro da Bíblia, a gente precisa, o que nós chamamos de contextualizar. Nós precisamos fazer o quê? Contextualizar, ou seja, trazer para os nossos dias. Assim como na época de Abacuque estavam acontecendo muitas coisas, hoje continua acontecendo muitas coisas, né? E aí, quando a gente lê um livro, faz essa leitura e contextualiza, ou seja, traz para os nossos dias, isso nos ajuda, nos orienta, dá direção para nós enfrentarmos tudo que vier, correto? Então eu quero convidar você para isso. Como nós podemos encarar esses desafios, né? Como nós podemos superar as crises? Primeiro, nós vamos ver, aí logo no capítulo 1, você que fez a leitura, o questionamento, né? Aliás, os questionamentos do profeta, versículo 1 e 2, a gente vai ver que Abacuque ele está perturbado. Perturbado com o quê? Com o silêncio de Deus. Deus não responde, né? E aí ele vai dizer: até quando? Até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Então Deus se mantém em silêncio, né? As suas orações, as orações de Abacuque, elas não são respondidas. Também os pecados do povo, nós vamos ver aqui, né? Destruição, violência, discussão, luta, injustiça. Aí também no capítulo 1, versículos 3 e 4. E Deus, ele envia os babilônios, já no versículo 5 a 11, para castigar o povo. Deus permite esse castigo, permite que os babilônios venham para castigar o povo. Então, a primeira parte é resumida dessa forma. Os questionamentos do profeta, Abacuque pergunta: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver isso? Tanta destruição, tanta violência, tanta injustiça acontecendo. E aí vem a resposta de Deus. Aí no versículo 5 do capítulo 1, Deus diz: eu estou agindo. Eu estou agindo. Porque Deus, ele não para, né? Ele está agindo mesmo, ele está operando. Mas no momento certo, na hora certa, ele vai agir. O segundo questionamento: os ímpios serão punidos? É um outro questionamento do profeta, que vai do versículo 12 ao versículo 17. E aí vem a resposta de Deus no capítulo 2. Viva pela fé, o justo viverá pela fé. Meus amados, Deus instruiu o profeta Abacuque a escrever em tábuas, né, a resposta, né, em tábuas gigantes, para que qualquer pessoa pudesse ler. Está aí no capítulo 2, versículos 1 e 2. Né? Embora pareça que Deus está retardando o juízo, a Babilônia será realmente destruída. Versículos 2 e 3. O justo viverá pela fé, é o versículo 4 do capítulo 2, que foi o lema da reforma, né? Foi e continua sendo o lema da reforma, né? O justo viverá pela fé. Outra coisa é que Deus, ele julgará a Babilônia, a grande cidade da Babilônia, né, que hoje não existe mais, talvez só ruínas, mas Deus julgará a Babilônia pelos seus vários pecados. Nós sabemos que a Babilônia era um país na época onde se acontecia muitas coisas, né, e eles adoravam deuses pagãos e viviam um estilo de vida totalmente diferente. Do versículo 5 ao versículo 19, a gente vê que Deus julgará a Babilônia pelos seus vários pecados. Que pecados são esses? Embriaguez e avareza, versículo 5. Né? Tratamento brutal às nações, versículo 6. Derramamento de sangue, versículo 7 a 13. Prática de terrorismo, versículo 15 a 16.
destruição no versículo 17, idolatria, versículos 18 a 19. Tudo isso estava acontecendo na Babilônia. E Deus não se agrada dessas coisas, né? E aí nós vamos ver o respeito no versículo 20. O Senhor ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor é soberano, né? O Senhor é soberano. Pode se levantar qualquer nação e querer destruir o seu povo e acontecer, e fazer acontecer, mas Deus é soberano. Diante de tais questionamentos, diante dos desafios da vida, das crises em todas as áreas que aquelas pessoas enfrentaram e que nós enfrentamos hoje, né? Desafios pessoais, materiais, como problemas financeiros, né? Crise financeira, dívidas, medo, humilhação, desprezo, perdas, né? Muitas pessoas perdendo entes queridos e até perdendo bens, coisas, projetos não concretizados, também desafios, crises, né? Na área familiar, casamento, relacionamento, falta de diálogo, separação, divórcio, desafios emocionais, né? Na área emocional, como ansiedade, depressão, preocupação excessiva, várias coisas acontecendo. Diante do pecado, nós somos consolados por Deus, assim como foi com o profeta Abacuque. Amém? Nós somos consolados. Quando a gente lê a palavra de Deus, por isso que é importante fazer a leitura, meditar e trazer para os nossos dias, contextualizar, porque isso vai nos ajudar. A palavra, ela nos consola, ela nos conforta. Eu digo para você, circunstâncias perturbadoras não podem afetar um servo de Deus. Amém? Circunstâncias perturbadoras não podem afetar um servo de Deus. Sabe por quê? A nossa esperança está em Deus. O grito do profeta, ele soa como um manifesto de esperança. Amém? Manifesto de esperança. A nossa fé em Deus, ela nos dá esperança. E a nossa maior esperança é Jesus Cristo. Jesus é a nossa maior esperança. Mas também é a nossa confiança. A nossa confiança, ela está depositada em Deus. E além disso, além de ser a nossa esperança, além de ser a nossa confiança, Deus também é a nossa perseverança. É o nosso alvo final. Por isso nós devemos perseverar até o fim. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 vai dizer: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então isso é perseverança, né? É perseverar. Então, como encarar os desafios da vida e superar as crises olhando para o livro do profeta Abacuque? Primeiro, diante das crises, eu quero dizer para você que nós devemos silenciar e aguardar no Senhor. Amém? Devemos aguardar, né? Esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então nós devemos silenciar e aguardar no Senhor. Abacuque, ele silenciou e aguardou no Senhor. Diante das crises também, nós devemos tirar os olhos das circunstâncias e focar em Deus, colocar os nossos olhos em Deus e na sua obra. Amém? Pode estar acontecendo muitas coisas aí fora, mas o nosso foco precisa continuar sendo Cristo. O nosso foco precisa ser a obra do Senhor. Vamos continuar fazendo a obra. Vamos tirar os olhos das circunstâncias, das crises, de tudo que está acontecendo. Abacuque, ele foi consolado, né? Sabe por que ele foi consolado? Por causa do que ele ouviu. Sob a expectativa de um dia toda a terra ser cheia da glória do Senhor. Capítulo 2, versículo 14. Ele tinha essa expectativa de saber que toda a terra ela está cheia, né, da glória do Senhor. Mas também sobre a fama e os feitos de Deus, no capítulo 3, versículos 1 a 2. Por causa do que então por causa daquilo que ele ouviu, mas também por causa daquilo que ele viu.
né? Ele ouviu a fama e os feitos de Deus. Como é importante isso, né? Você ouvir falar dos feitos de Deus. Eu lembro aqui do povo de Israel, que sempre lembrava, né, daquilo que Deus tinha feito com eles, lá desde que tirou do Egito, rumo à terra prometida, no deserto. Eles contavam, passavam isso de geração a geração, eles contavam o que Deus fez, os feitos de Deus. Como nós precisamos reconhecer isso. Também por causa do que ele viu, né? Além do que ele ouviu, ele viu, o que ele viu? Ele viu o esplendor de Deus, aí no versículo 3 e 4 do capítulo 3, ele viu a força de Deus, versículo 5 a 12, ele viu a salvação de Deus, versículo 13, e ele viu a segurança de Deus, versículo 16 a 19. Olha o que Abacuque viu, né? Como é importante. Ele viu tudo isso. O esplendor de Deus, a força de Deus, a salvação de Deus, a segurança de Deus. Amém. Aleluia. Outra coisa, diante das crises, nós devemos orar e adorar o Senhor. Não pare de orar, não pare de adorar, vamos continuar. Nós precisamos ter uma vida espiritual verdadeira com o Senhor. A nossa busca do Senhor não pode parar. Tem muita gente parando, tem muita gente pelo meio do caminho, e fica botando tudo, né? Toda desculpa, tudo na pandemia. Por causa da pandemia eu não vou na igreja. Por causa da pandemia eu não faço isso, não faço aquilo. Não, vamos continuar orando, vamos continuar adorando o Senhor. A soberania de Deus, ela nos conduz à oração e adoração, mesmo em meio à frustração. Deus é soberano. O livro que começou com frustração, ele vai terminar com a exultação. Olha só que coisa, começa com o profeta frustrado, mas termina com o profeta exultando o Senhor. O livro que começou com desafio, ele termina em elogio. O profeta reconhece. Então, meus amados, diante das crises, sejam elas quais forem, nós devemos elevar os nossos pensamentos a Deus e orar. E orar, não parar de orar, não pare. Uma outra coisa também, diante das crises, tenha fé no Senhor, né? Tenha fé em Deus. Por causa de tudo que Abacuque viu, ouviu e experimentou, ele resolveu, primeiro, confiar em Deus em tempo de temor, capítulo 3, versículo 16, ele confiou em Deus, né? E confiar em Deus em tempo de fome, versículo 17 a 19. Continua confiando em Deus, pode vir o que vier. Tem muitas pessoas passando necessidade, e as igrejas precisam chegar junto aí, né, e ajudar, com certeza. Mas diante de tudo isso, nós precisamos fazer, sabe o que? Confiar no Senhor. Confie no Senhor. Diante de tudo que está acontecendo, não deixe em nenhum momento de confiar. O homem nem sempre entende os caminhos do Senhor, mas ele deve confiar e ter esperança, independente das circunstâncias. Amém? Independente das circunstâncias. A gente não pode deixar de confiar e ter esperança. Portanto, em momentos de crise, em momentos de angústia, de sofrimento, e também em tempos de alegria, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, você que leu o livro do profeta Abacuque, você deve silenciar e aguardar a resposta do Senhor. A hora é do Senhor, né? O momento certo, Deus vai responder. Amém? Mas também você deve orar e adorar o Senhor. Não pare de orar, não pare de adorar. Coloque um louvor, cante, adore, faça os seus momentos em casa, não só na igreja, né? Nós precisamos resgatar os valores eternos de ter o nosso culto em casa, com a nossa família, de ter os nossos momentos de adoração, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então não pare de orar, não pare de adorar. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos em Deus, na sua obra. Amém? Às vezes nós ficamos muito preocupados com o que está acontecendo. Vamos focar em Deus,
Porque se a gente tiver confiança, se a gente tiver foco em Jesus Cristo, nós vamos prosseguir, não vamos desanimar. Tenha fé, confia no Senhor, esperando e perseverando até o fim. Amém? Meus amados, Deus tarda, mas Ele não falha. Amém? Que esse livro possa nos ensinar muitas coisas. Eu não vou prolongar muito, mas pense comigo. Não deixe que as coisas, não deixe que as circunstâncias, não deixe que as crises e tudo que nós estamos vivendo atrapalhe o nosso momento com Deus, a nossa caminhada com Deus. Amém? Vamos prosseguir com fé, com esperança, com amor, com perseverança e confiança no Senhor. E aí nós teremos o prêmio, a vitória, receberemos a coroa da vida sendo fiel até o fim. Tem muita coisa para fazer. Continue fazendo as suas leituras, prossiga no próximo livro, continue lendo, porque é muito importante quando nós lemos a palavra de Deus e principalmente quando nós colocamos em prática em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fiquem todos na paz, disse Jesus, do Senhor. Amém? Abraços.